Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe poderosamente quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Espírito Santo, possa nos conduzir através dessa palavra a uma vida pela fé. Vamos embora lá para mais uma breve reflexão e para mais uma breve conversa ministrada pelo Espírito através da palavra de Jesus. O texto hoje para nossa breve conversa encontra-se na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Quero ler com vocês 4 versículos que começa a partir do verso 10, que diz assim: Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob a maldição, pois as Escrituras dizem: Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Pois por meio de Cristo Jesus, os gentios por Cristo Jesus, os gentios também foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus por essa palavra. Quero rapidamente contextualizar e logicamente aplicar a nossa vida, trazer direção daquilo aonde essa palavra se encaixa em nossa vida, mas Paulo escreve a carta para combater os falsos ensinos de alguns judaizantes e alguns gálatas, que ele chama até de insensatos, que em certo momento, para ali, vamos dizer, serem aceitos pela comunidade judaica, adotaram algumas práticas como a incircuncisão, que se referia à nova aliança. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Por meio de práticas religiosas ou por meio de práticas até mesmo que contradizem aquilo que nós verdadeiramente cremos, mas nos submetemos para ser aceitos dentro de um nicho, ou dentro de uma esfera, ou dentro de uma pequena comunidade. Paulo mostra através da carta aos Gálatas que a justificação é pela fé, mas que também nós temos a liberdade de viver pelo poder do Espírito Santo justamente para vir cumprir essa lei, e que seria impossível, e essa é a parte que mostra, nós por nós mesmos cumprirmos a lei ou obedecermos a Deus, sendo que somos incapazes justamente porque vivemos em um corpo que já foi corrompido pelo pecado. Pensando nisso, quero fazer as aplicações desse texto e trazer para nós, para ver o que ele nos ensina. Fala assim: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob a maldição, pois as Escrituras dizem. Irmãos, vamos fazer uma pausa aqui, eu já vou ler o que as Escrituras dizem. A gente precisa avaliar, a gente precisa trazer uma reflexão, algo justamente de onde está a nossa confiança. Os judeus e toda a nação de Israel, eles eram ensinados desde criança a pensar conforme a lei. E nós podemos abranger esse texto e levar além justamente trazendo para o nosso contexto brasileiro, ou sei que outras pessoas de outras nacionalidades nos ouvem. Devemos avaliar a situação e até mesmo a história do nosso país, toda a tradição, todo o costume, para saber o que envolve os nossos pensamentos e aquilo que influencia a nossa mente, para sabermos se, de acordo com a religião introduzida naquela nação ou naquele contexto, estamos aqui tentando, através de alguma prática, acreditar que vamos obter o favor de Deus por isso. Então nós precisamos entender e precisa gerar uma reflexão. Vamos ler novamente? Contudo, os que confiam na lei para ser declarados justos estão sob a maldição. Por quê, irmão? Porque a lei declarava bênçãos para os que obedeciam e maldição para os que não obedeciam. Bem simples assim. Então nós devemos justamente nos perguntar e gerar um questionamento interno. Aonde está a nossa confiança? Aonde realmente está a nossa confiança? Onde está a nossa fé? A confiança fala da fé. Todos nós confiamos em alguma coisa. Alguns confiam que o dinheiro no banco pode trazer alguma segurança, que
estar dentro de casa, trancados dentro dos seus muros altos, com as suas concertinas e as suas cercas elétricas, podem evitar do ladrão entrar e roubar? Podemos confiar também que um namoro ou que um casamento pode ser o resultado, ou seja, aquilo que nos direciona à felicidade. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Tudo que nós colocamos a expectativa em algo que é temporal, saiba que naquilo estará submetido e justamente condicionado. Aqueles que criam na lei, irmão, deveriam obedecê-la por completo. É o que Paulo vai falar. Ele vai falar: maldito, as escrituras dizem, ou seja, a palavra que não pode ser negada, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que ela está escrito no livro da lei. Porque Paulo está mostrando a nossa incapacidade, irmão. Somente Jesus cumpriu a lei completamente. Somente Jesus, meu irmão, teve a capacidade de obedecê-la. E como que nós teremos a capacidade de obedecê-la? Através do Espírito de Cristo, que nos dá acesso justamente por meio do arrependimento, do batismo, acesso a essa promessa. Nós vamos chegar lá. Mas Mateus capítulo 5, versículo 17, são palavras do próprio mestre. Eu não vim revogar nenhuma lei. E muitos usam esse texto justamente para manter a sua vida pecaminosa, uma mentalidade que desagrada a Deus, que é a mentalidade da carne. Deus não trouxe Jesus Cristo para que nós nos mantivéssemos do mesmo jeito, irmãos. É para que nós tivéssemos acesso a um pedaço do céu, ou a uma porção do céu, justamente por meio de revelações, dons que vêm através do Espírito Santo, para que possamos nos conduzir ao processo de santificação, que é justamente aquilo que nos possibilita cada vez mais nos tornar parecidos com o Mestre. Esse é o plano de Deus. Mateus 5,17, ele fala: eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la. E Paulo vai trazer essa informação justamente aos Gálatas ali, porque eles estavam indo num caminho que era perigoso demais. Ele fala: é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Porque, irmão, quem antes pôde cumprir a lei fora de Jesus? Quem antes, em toda a história, em mais dos 2000 anos que está contando da história apenas da nação de Israel, que teve a capacidade? Ninguém. A história nos mostra, irmão, e a nossa história, se nós olharmos para a nossa história, o irmão Alisson, por exemplo, antes estava completamente perdido nas drogas, depois de conhecer Jesus, que ficou melhorzinho um pouquinho, irmão. Mas a história mostra que não dá para confiar em nós mesmos, não é verdade? Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Jeremias capítulo 17, quero ler com vocês um versículo bastante conhecido que fala que o coração do homem é enganoso, mas eu quero ler na versão NVI. Jeremias 17:9 vai nos dizer na versão nova, versão internacional, que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por isso Jesus se fez homem. Por isso Jesus se fez carne. O próprio Deus veio sentir na pele a realidade que enfrentamos. O livro de Hebreus vai falar que não há mal, que ele não se compadeça, porque ele sentiu em tudo aquilo que são as nossas tentações, em tudo ele foi provado, mas ele não pecou. Então, Deus sabe que nós temos uma doença incurável e através de Jesus Cristo ele supriu o remédio. Jesus Cristo se declarou várias vezes como o médico. Agora, os médicos desse mundo, eles também ficam doentes. O mesmo médico que cura aqui, às vezes fica doente. Agora, o médico dos médicos, esse não. Esse é a própria saúde. Esse é a própria cura. E muitas vezes nós estamos assim, irmão. Muitas vezes, minha irmã, nós estamos assim. O veneno está na veia e nós não queremos cura. Mas não dá para confiar em nós mesmos, na nossa forma de pensar e no nosso próprio caminho. A respeito disso, Paulo vai continuar aqui falando assim, ó: pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Ou seja, irmão, a justiça de Deus, o justo fala daquele que foi justificado. E eu posso citar vários benefícios do justo, como por exemplo, Salmos 37, versículo 25, a qual Davi fala: já fui moço,
Hoje eu sou velho, mas eu jamais vi um justo e toda a sua descendência mendigar o pão. Porque, irmão, é bem simples. O suprimento das promessas de Deus para a nossa vida vem para quem espera com fé. Nas suas promessas, o justo viverá pela fé. Nas suas promessas. É isso que Paulo está falando. Ele fala, quem obedece à lei viverá por ela, mas quem obedece, quem vive pela fé, viverá pela fé em Deus. Ou seja, a lei consigo carrega as suas maldições, irmãos. Bênçãos e maldições. Mas o que vive pela fé, ele está num patamar superior, irmão. Olha, e aqui nós vemos justamente o que ele define antes de mostrar que o coração do homem é enganoso. Em Jeremias 17, do versículo 5 ao 8, dos dois primeiros versículos, ele mostra do homem que não confia no Senhor e do homem que confia no Senhor. Quero ler com vocês. Ele fala, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal, da sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias está falando, meu irmão, do homem que confia em si mesmo e dos seus próprios caminhos, dos caminhos traçados pelo seu coração. A palavra fala que o resultado disso, no versículo 6, ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, ou seja, nos lugares mais quentes, numa terra salgada onde não vive ninguém. O final desse homem é solidão, irmão. O final desse homem é justamente viver com amargura no coração. É viver com algum lugar onde ninguém quer habitar junto com ele. Agora, no versículo 7 fala dos que confiam no Senhor. Fala, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ou seja, irmão, ele vai criar profundidade a um lugar para conseguir os seus recursos, os seus suprimentos, para que ele cresça e frutifique aonde aquele outro não consegue. E a palavra fala assim, ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Está dizendo, irmão, que há sempre vida fluindo, independente da circunstância. Olha, e ele vai dizer mais uma coisa, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Por quê, irmão? Porque a ansiedade é o excesso em si de confiança em si mesmo. A ansiedade, ela provém justamente de um lugar aonde nós deixamos de confiar em Deus. Quem tem ansiedade, meu irmão, a ansiedade, ela fala de um excesso de futuro, um excesso de preocupações e expectativas quanto a um futuro ruim. Mas quem confia no Senhor, quem confia em Jesus, sabe que Ele é bom, sabe que Ele veio para desfazer as obras das trevas e que são as promessas, tantas quantas forem boas, nenhuma delas falhará. Nem nisso nós podemos confiar, porque Ele veio, morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Então, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, não tem ansiedade com a falta. Não sentimos, sabemos que temos o necessário para viver aquele momento, porque o Senhor nos conhece e conhece muito bem. E Ele nos prepara através de momentos difíceis para momentos bons que nós vamos ter e seremos capazes de até mesmo ajudar aqueles que não têm, daqueles que não confiam. Então, por isso, irmão, que o justo viverá pela fé, por esse simples motivo. A palavra vai dizer, mas Cristo, irmão, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição, sobre todas as ofensas. E aqui é algo fenomenal, irmão, porque a palavra fala, pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ou seja, irmão, Cristo era um que poderia somente viver as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei. Então, automaticamente, ele já seria abençoado. Mas a palavra vai dizer para nós que ele se fez maldito para que nós tivéssemos paz no lugar dele. É a troca que Deus faz, por isso ele é o sacrifício perfeito. O que a palavra está dizendo? Que Cristo pagou o preço para que a misericórdia de Deus nos alcance. Para que a misericórdia de Deus nos alcance. Por quê, irmão? Porque se nós formos olhar para os nossos próprios atos, quem aqui dá conta de cumprir toda a lei? Então, toda vez que nós pecássemos, justiça de Deus,
raios, trovões, doenças e tudo aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 28. É capítulo 28? Eu acho que é. Eu não tenho agora, eu não lembro. Eu creio que é e não lembro da referência. Mas vocês podem dar uma olhada lá, tá? Bênçãos e maldições estabelecidas pela lei de Moisés. Agora, Cristo se colocou no madeiro, por isso que maldito o homem que foi colocado no madeiro para que nós pudéssemos ter paz. A nossa paz é do homem. Nós somos governados pela paz que foi do homem que foi morto no madeiro. Então ele pagou um alto preço para nós, para que nós tivéssemos vida, e uma vida com Deus. Esse é o propósito da cruz, e esse é o propósito para que nós venhamos justamente a dar valor em Jesus. Gosto bastante desse texto e é um dos mais citados sobre Jesus do profeta messiânico. Profeta Isaías capítulo 53, versículo 5, diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, irmãos, todos nós. Não dá para como fugir para o plano de Deus. Para tudo nós precisamos dele, para que a misericórdia dele nos alcance, irmão. Por quê? Porque como Deus é amor, mas também ele é justiça, todo ato que nós cometemos de erro conosco mesmo, porque ele mesmo nos deu a vida, porque ele mesmo é o nosso Criador, exige de Deus, pela sua lealdade, a sua verdade e todo o zelo que ele tem pela sua palavra, que ele faça justiça. Mas quando Deus vê um cristão, vê um filho dele em evolução, buscando ser parecido com Jesus Cristo, ele fala, esse eu pago o preço por ele. Por quê? Porque Satanás vai aparecer. Nós vemos isso em Zacarias capítulo 3, versículo 1, que os sumos sacerdotes estão com as roupas sujas diante, e Satanás estava pronto para acusá-lo. O que está querendo dizer? Que o sumo sacerdote tinha pecado, irmão, diante de Deus. Está falando do tribunal de Deus, está falando que Satanás está pronto para atacá-lo. Por quê, irmão? Porque quando Satanás pecou no céu, o que Deus fez? Com um relance de olhar na sua justiça, o expulsou de lá. Então Satanás tem ódio no coração e ele quer acusar todo mundo e levar junto com ele para a esfera do castigo, irmão. Então o tempo inteiro ele tenta nos enganar longe da palavra, mas quando Deus vê um filho seu em evolução, um daqueles que passaram pela água do batismo, que estão se dirigindo ao propósito, caminhando pela palavra, ele fala, esse eu pago a dívida dele. Então toma aqui o sangue do meu filho, porque é isso que foi instituído. Então em Cristo nós temos a redenção pelos nossos pecados, mas precisamos compreender que tem um propósito, estudo, irmão, e que o propósito é designado, o plano é dele, tudo é dele, promessa dele. E aí é o que ele vem falar no versículo 14, por meio de Cristo os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Porque, irmão, os gálatas queriam separar os judaizantes, estavam falando que Paulo estava pregando graça demais e que o povo não tinha direito. E nós vemos a predisposição no Antigo Testamento, Jonas indo pregar a Nínive, o Naamã é curado, que também era um gentil. Nós vemos vários outros, irmãos, até no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos o centurião romano, a mulher cananeia que Jesus alcança. Então o Senhor sempre quis se valer da misericórdia, porque Cristo é bom, Deus é bom, e Ele quer que nós compreendamos que Ele tem a bondade para nós. Mas o jogador, como Paulo vai dizer, o soldado, ele deve agir conforme as regras para adquirir o prêmio. E é pela fé em Cristo que nós acessamos as promessas que são conduzidas pelo Espírito, porque ele vai dizer, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Porque, irmão, o Espírito prometido é que nos vai conduzir justamente a essa herança prometida. Irmãos, e para isso nós precisaremos aprender a andar como Jesus. Eu gosto do texto de João que mostra justamente sobre isso, João capítulo 8. Ali os fariseus queriam colocar Jesus à prova, trazendo uma mulher que foi pega em adultério, ou seja, acabou de pecar. Acabou de pecar, irmão, e os caras estavam de olho nela lá, parece que já estavam esperando que ela fosse fazer isso, não é verdade? E aí João capítulo 8, 5 fala, na lei de Moisés nos ordena que apedrejar tais mulheres, e o que o Senhor diz? E eles, usando esta pergunta como armadilha,
a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Quero fazer uma base aqui, irmão, porque a lei, ela não se opõe à fé. Ela não se opõe à fé. Ele vai dizer que a lei, porém, não é a base da fé para que nós venhamos viver. Quem obedece à lei viverá pela fé. É o que ele disse no texto. Então, ela não é a base para que nós vivemos da fé, e sim a fé em Cristo, que é o que eu estou dizendo. Então, elementos importantes como a misericórdia são excluídos. No versículo 12 ele diz: a lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. E aqui é onde que nós devemos chegar no ponto da nossa escolha, porque quando Jesus começou a se inclinar a escrever, ali ele começou a tecer um julgamento. E aí o que ele disse? Saiu uma palavra da boca dele, ele fala: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse. E muitas vezes é assim, Deus vai se levantar por nós. Quem está em Cristo, Cristo se levanta e justifica. Quem está em Cristo, é justamente pela fé em Cristo que nós acessamos as promessas conduzidas. Por quê? Porque ele se levanta. E a palavra fala: se algum de vocês não estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Usou de misericórdia, justificou ela e afastou todo o mal que estava contido daqueles homens dela. Agora, em Jeremias capítulo 13, versículo 7, a palavra vai dizer justamente ali no Jeremias 17, naquele texto do homem que confia no Senhor e que confia no seu próprio coração, o que era o ato profético de Jesus aqui. A palavra fala em Jeremias 17, versículo 13, o seguinte: o Senhor, esperança de Israel. Jeremias trata ele como a esperança de Israel. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os teus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ou seja, irmão, escrever o nome no pó é justamente um nome que é levado quando vem o vento. É só dar um vento forte que desacredita de Deus. Agora, é pela fé em Cristo que nós acessamos, conduzidos pelo Espírito. E por que nós precisamos do Espírito? Porque vem o vento, irmão. Porque vem as dificuldades, porque vem as coisas difíceis. E a respeito disso eu quero terminar, porque Paulo fala em Colossenses 1:27, que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o texto basicamente, irmãos, é nos chamando a uma decisão de caminhar com Deus por um propósito maior estabelecido no céu, ou caminhar sem Ele pelas nossas próprias ações. Agora, pelas nossas próprias ações, estaremos sujeitos àquilo que nós mesmos pensamos, mas caminhando com Cristo, nós teremos o melhor dele, poderemos acessar as suas promessas, tantas quantas forem, porque nele nós já temos o sim e o amém. E todo o sofrimento que temos e que nos conduzimos em propósito por ele, ele transforma em um prêmio. Agora, precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito para que venhamos a obedecer ele em fé, completamente. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos, lembrando que é o Espírito que nos conduz às promessas. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.